A paz do Senhor, sejam muito bem-vindos, alunos do curso de obreiros, formação de obreiros do campo de Campinas. Nós vamos falar hoje aqui para evangelistas e missionárias, e nós vamos estudar os livros poéticos. E eles são compostos de 5 livros, ou conhecido também como livros sapienciais, ou seja, livros que trazem conhecimento, que trazem uma estrutura de conhecimento do pensamento acerca de Deus, acerca do homem, acerca da vida cotidiana. Esses livros, eles são um conjunto de 5 livros. Eles começam ali em Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão. Dependendo da versão bíblica que você estiver usando, uma versão, por exemplo, Almeida, revista e corrigida, principalmente as da década de 90 para trás, vai trazer o título Cantares de Salomão. As demais bíblias, outras versões, vai trazer Cântico dos Cânticos, mas esses são um conjunto desses 5 livros, que começam em Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Então nós vamos estudar esse conjunto desses livros chamados livros poéticos. A Bíblia, ela é a fonte da revelação divina, ou seja, toda a revelação de Deus para o homem está contida na Bíblia. Então a Bíblia é a revelação de Deus, e esses livros, então, eles fazem parte da revelação de Deus. Eles não são apenas livros de conhecimento humano, de cunho humano, são a revelação de Deus para nós, que vai falar acerca do homem, da sua vida, de como buscar a Deus, como Deus se apresenta, como Deus se revela, e a maneira eficaz que Deus se revelou ao homem foi a maneira da Escritura e através de Jesus Cristo. Então, essas são as 2 revelações de Deus, Escritura e Jesus Cristo. Então, e o próprio Jesus se denomina como a palavra, né, o verbo, porque toda a palavra, toda a Escritura, ela tem um único objetivo, apresentar Jesus. Então, os livros poéticos, eles não são diferentes. O intuito do livro poético é apresentar Jesus, é apresentar Cristo. Então, essa é o objetivo maior que nós temos aqui, que é apresentar Cristo nesses livros. Nós temos conhecimento desse livro, conhecimento histórico, conhecimento antropológico, conhecimento teológico e também o conhecimento sobre a revelação de Deus. Nós vamos então estudar esse livro, todo esse conjunto, conhecer um pouco da sua historicidade, dos seus escritores, as datas dos quais os mesmos foram escritos, por quem foram escritos, como essa revelação de Deus, olhar também o sentido antropológico, ou seja, a maneira que fala para o homem, a maneira do homem, da vivência do homem no contexto dessa escritura, e a questão teológica, que vem de Deus, ou seja, a revelação que Deus faz de si mesmo através desses livros, através desses autores. Então nós vamos começar aqui por esses livros poéticos, sabendo que também são conhecidos como livros sapienciais, que livros de conhecimento, livros ínicos, que são livros de música, como é o caso dos Salmos. Os Salmos no Antigo Testamento, ele não era usado exatamente como nós a usamos hoje nas nossas leituras, nosso devocional, mas ele era mais um inário, era como se fosse a nossa harpa cristã. Eram livros que eles eram cantados na celebração da adoração a Deus. E também, mas contém nessas celebrações, nesses cânticos, traz muita historicidade, os momentos de felicidade, momentos de fortúnio, perseguição, de confissão de pecados, de volta para Deus, de juízo de Deus, de arrependimento, de volta, ou seja, esse é um conjunto que traz ali os Salmos. Outro livro poético muito interessante, que nós vamos estudar, o livro de Jó. O livro de Jó, que traz ali sobre esse personagem, Então nós podemos primariamente perguntar: quem é o personagem principal do livro de Jó? Talvez nós teríamos até uma resposta quase que uníssona de todos falar Jó, mas está uma resposta equivocada.
O personagem principal do livro de Jó é Deus. É Deus que está comandando toda a história, é Deus que está ali no comando de toda aquela historicidade, de toda aquela saga do qual Jó ele vivencia, das suas palavras, da sua natureza, daquela revelação de Deus, da sua confissão, a confissão dos seus erros, a confissão do conhecimento mais esplêndido, né, daquela visibilidade que ele tem de Deus. Então o personagem principal do livro de Jó é o próprio Deus que está no todo comando daquela história. Outro livro também interessante que nós vamos estudar e trazer cunho para nosso conhecimento é o livro de Provérbios, que é um livro totalmente sapienciais, que traz sobre ali os provérbios da vida, né? Que traz sobre ditados sobre a vivência, sobre a sabedoria, e fala sobre a questão do homem, do seu trabalho, a questão de como as pessoas que estão vivendo em meio à preguiça, seja ela tal, é olhar, né, mesmo para a formiga, que traz toda uma estrutura de mostrar como nós devemos olhar para a vida e apresentando. E esse tem um único objetivo, nos revelar a Deus, os propósitos de Deus, como agradar a Deus, os louvores a Deus, como essa estrutura, nessa caminhada no cotidiano, podemos agradar a Deus. Outro livro do qual nós vamos estudar é Eclesiastes. Eclesiastes, ele vai falar sobre um homem, sobre os infortúnios que a vida, né, traz sobre o homem, seja ele rico, pobre, aqueles que vivem debaixo do sol, uma expressão muito usada, né, muito repetitiva, né, é um estribilho que aparece sempre ali sobre debaixo do sol, ou seja, na vivência de cada dia, que aparece no livro de Eclesiastes, mas vai mostrar esse livro com todas as vicissitudes do homem, as suas decepções, as suas ilusões, e qual é o melhor propósito, qual que é o objetivo principal que traz a razão de viver, que traz a alegria completa, que é servir a Deus, é temer a Deus. Em Provérbio vai falar que o princípio da sabedoria, que começa a sabedoria, é o temor do Senhor. É ali que começa toda a sabedoria de um homem, é temer a Deus, reconhecer Ele como Senhor absoluto, como coordenador de todas as coisas. Então, ali o livro de Eclesiastes vai mostrar quando o homem confia em si mesmo, ou confia nas riquezas, confia no tempo, nas suas posses, nas suas habilidades, como ele se frustra e como a morte ela é certa, como ela chega para grandes e pequenos, para ricos, pobres, para poderosos e súditos, como ela chega e como silencia-se o homem, mas mostra também como esse homem agora frustrado consigo mesmo, nas suas limitações, na sua decadência, ele olhar para Deus e ver como ele o ser supremo, eterno, e que garante o homem essa eternidade, mesmo depois da morte aqui, mas na esperança da ressurreição futura, do qual foi prometido por Jesus Cristo. Cântico dos Cânticos, um livro muito interessante, que vai nos apresentar ali o relacionamento entre o homem e a mulher, sobre o casamento, como nós devemos levar a nosso casamento, como nós devemos ali sobre esse relacionamento interpessoal entre duas pessoas, entre o homem e a mulher. Nós vamos ver toda aquela questão poética, né, de toda a estrutura poética, romântica, mas ao mesmo tempo de louvor e adoração a Deus. E vamos entender também que Cântico dos Cânticos não é uma figura entre Cristo e a igreja, não pode ser figurado entre Cristo e a igreja. Ali é como Deus abençoa o matrimônio, como Deus abençoa o casamento, e falando aqui da estrutura humana, da bênção de Deus, da presença de Deus, do louvor a Deus e de como agradar a Deus. Então, esses serão os livros que nós vamos estudar. E para nós começarmos, nós vamos ver algumas características sobre a poesia. Como falamos de poesia, como nós estamos aqui no Ocidente e consequentemente aqui no Brasil, quando se fala de poesia, talvez nós vamos lembrar dos nossos grandes poetas, né, como Vinícius de Moraes, nós vamos lembrar de Carlos Drummond de Andrade, talvez o maior poeta que nós temos, nós vamos lembrar de tantas outras questões poéticas que nós temos aqui escrita, né, para o enriquecimento. Mas como nós falamos de poesia bíblica, nós estamos falando de uma poesia oriental, de uma poesia que tem aproximadamente 2.500 anos atrás, e que não é essa poesia que traz verso, ou que traz
essas questões mais, nós vamos ver que uns têm forma de prosa, outros têm uma forma mais acadêmica de se expressar, outros já têm uma forma mais cântica, né, mais ínico de se apresentar, outros como ditados da vicissitude, outros falando sobre a experiência da vida, outros falando sobre o casamento e o relacionamento interpessoal. Nós vamos ver que essa poesia é uma poesia oriental, essa que vai trazer essa questão poética. Então nós vamos ver que os livros poéticos, eles não são poesia apenas, mas eles são poéticos e contêm poema, porque poema e poesia são diferentes. Uma coisa é um poema, uma coisa é a poesia em si. Então, os livros poéticos, ele contém poemas e contém poesias. Nós vamos ver que, e acima de tudo, ele é a expressão, é a revelação de Deus, e Deus está apresentando aqui, ele mesmo está mostrando qual a sua vontade, e como o homem deve se relacionar, e também apresentando, apontando para Cristo Jesus. O objetivo principal da Bíblia é formar Cristo no homem, é apresentar Cristo, produzir Cristo. E isso está intrínseco nos livros poéticos. É outra coisa que aparece muito nos livros poéticos, a alegoria. Essa alegoria é uma representação que adiciona, vamos dizer, um ou mais significado da interpretação literal de um texto. A alegoria também, ela pode ser compreendida como um conjunto de metáforas reunidas em torno de um tema central. Nós podemos ver que nós podemos encontrar isso no Salmo 80, no versículo 8, por exemplo. O seguinte verso é uma alegoria descrita de Israel como a videira, né, do Egito. Nós vamos ver, então, são questões alegóricas, símbolos, né, que vai trazer, e também vai trazer também muita questão da realidade, que não é uma figura de linguagem, mas aquilo que é real. E isso está contido nos livros poéticos, né, que nós vamos estudar e que nós vamos entender sobre essa poesia bíblica. Bom, então nós já falamos um pouco sobre essa estrutura, sobre esse conhecimento dos livros que nós vamos estudar. Então nós vamos começar sobre o livro de Jó, que é o primeiro da lista e é o primeiro que nós vamos estudar e que nós vamos falar então sobre o livro de Jó. Nós já conhecemos um pouco então sobre essa estrutura aqui dos livros poéticos, né, de qual que eles formam, os seus objetivos. Vamos começar então sobre aqui o primeiro livro que nós vamos estudar. A partir aqui então, agora nós vamos estar inteiramente para nós estudar sobre o livro de Jó. O livro de Jó, nós não sabemos quem realmente é o autor. Há muitos que acreditam que tem a possibilidade de ser Moisés, outros acreditam que pode ter sido Salomão. A maioria dos estudiosos, ninguém pode afirmar isso, ninguém afirma, os estudiosos não afirmam isso, apenas é uma possibilidade. Mas a maioria dessas possibilidades, eles ditam que pode ser Moisés. Jó, ele viveu mais ou menos na mesma época que Abraão, né, o pai da fé, que nós mesmo naquele ali 430 anos antes de Moisés, quase 4 séculos e meio antes de Moisés. E Jó, só porque um vivia em uma região e outro em outra região. Nós vamos ver que até o nome das cidades no começo, né, Uz e Ur, eram parecidos, né? São nomes assim parecidos, mas eles não são cidades distantes uma da outra, todas no Oriente. Mas nós vamos ver Deus agindo na história, tanto ali na vida de Abraão, chamando Abraão ali para ser o pai da fé, tirando Abraão no meio da idolatria, do que ele era ali um fabricante de deuses estranhos, era um adorador de outros deuses, e Deus se revela para ele, né, e ele vai e ele desvencilha agora pela fé de todos esses deuses, e agora adota apenas um único Deus suficiente, que o qual revelou para ele, que é Yahvé, né, que é o Senhor, que ali fala com ele e que dá uma ordem para ele sair do meio da sua parentela e ir para um lugar onde que Deus vai mostrar para ele, e chama ele. E Jó
provavelmente está vivendo na mesma época, agora nessa outra cidade, de Uza, onde que Deus vai falar com Jó, e mostra agora, não mostra um princípio da conversão de Jó, mas mostra um Jó já convertido. Nós não sabemos como Deus se revelou primariamente a Jó. A Bíblia não nos traz isso aqui, não elucida para nós. Então nós não podemos criar nenhuma margem. Mas uma coisa nós sabemos, que Deus se revelou para ele numa época, talvez para os seus pais nós não sabemos. Uma coisa nós sabemos, ele servia Yahvé, ele servia o Deus verdadeiro. Ele era um homem temente a Deus, do qual o próprio Deus traz ali na sua palavra, fala que Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus, que se desviava do mal. Então o próprio Deus declara sobre ele, sobre o seu caráter, sobre o seu temor, essa singularidade que aparece ali naqueles tempos na pessoa ali de Jó e também da sua família. A Bíblia não chama Jó de sacerdote, hora nenhuma fala que ele era sacerdote, ou que fala que ele era um juiz. A Bíblia mostra como ele era juiz, que era um homem de muitas posses, era o mais rico ali de todo o Oriente, e que Deus o abençoava grandemente. E nós vamos ver então que tudo começa ali, a história de Jó, mostrando primeiramente a fidelidade dele em relação a Deus, mostrando então que Deus um dia o chamou, que ele respondeu pela fé, servia a Deus e que era um homem fiel. Porém, o seu conhecimento ainda era um conhecimento um tanto quanto bem limitado acerca de Deus. E no próprio capítulo, ali do primeiro capítulo de Jó, nós vamos ver que os filhos de Deus foram se apresentar. Essa palavra filhos no hebraico, ela dá sentidos de anjos, seres celestiais ou filhos, seres humanos. A maioria dos estudiosos acredita que foram seres celestiais, como anjos, arcanjos, querubins e demais outras criaturas, do qual é apresentada lá em Apocalipse, que adoram a Deus. Os seres celestes, ali que presta culto, reverência e que está na disponibilidade do serviço de Deus. Então acredito que todos esses seres celestes estavam ali reunidos para essa adoração, e a Bíblia mostra também que Satanás estava ali entre eles. E Deus, já sabendo de todas as coisas, a intenção de Satanás, Deus já pergunta de onde vens, e ele fala de rodear a terra, passear para ele, e Deus já fala, observasse meu servo Jó, é o próprio Deus que já fala, Deus já dá início, ele já sabia onde ele estava, onde queria chegar. Então, primeiramente, para nós entendermos no livro de Jó, é que não foi Satanás que convenceu a Deus, como muitos pensam. O Satanás chegou, falou ali, fez alguma coisa e convenceu a Deus, Deus entregou. Não, isso já estava, Satanás apenas estava dentro do propósito que Deus tinha traçado. Olha que tudo já começa em Deus, não começa em Satanás. O livro de Jó começa em Deus, então Deus está no controle de todas as situações. Todos os acontecimentos, a historicidade está no controle do domínio de Deus. E Deus fala para Satanás, observar o meu servo Jó, homem íntegro, fiel, temente a Deus, se desvia do mal. E Satanás fala, mas também o Senhor tem enchido ele de bens, tem dado muitas riquezas para ele, o homem mais rico, como a Bíblia já descreve. E tira isso tudo aí, deixa ele ficar pobre, lá na miséria, Virá de um milionário miserável, e ele vai blasfemar do Senhor na sua face. Deus já sabia, Deus já conhecia de todos e já estava no propósito para trazer as lições para nós. Então a primeira lição que Deus traz é que mostra que o homem, ele pode ser fiel quando Deus o chama. Quando o Espírito Santo convence esse homem, ele pode ser fiel a Deus, tanto na riqueza quanto na pobreza. Deus está mostrando que, independente da situação ou das circunstâncias, que o agir do Espírito de Deus, ele pode fazer esse homem responder a Deus fidedignamente. Então esse é o primeiro objetivo do livro de Jó. Nos apresentar ali que Deus pode fazer o homem. O homem não é fiel a Deus por si. Ele é fiel a Deus porque Deus o chamou, porque Deus o capacita para isso, porque Deus o sustém para isso. Quando Deus ele não nos dá uma prova além que da nossa capacidade, nossa força, porque Ele conhece, então Ele nos dá no limite para nós sabermos, para nós termos responder a Ele positivamente pela fé.
a fé que vem dele mesmo, que não nasce em nós, não é algo que nasce dentro de nós, é uma fé que vem do próprio Deus, como está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, que a Bíblia mesmo vai falar, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, nós vamos ver então, a respeito desse livro de Jó, essa revelação, então ali esse plano de Deus de nos provar, porque Deus nos prova. Né? Deus não tenta ninguém, porque a tentação é algo que ele já aparece do tentador, do diabo, mas Deus nos prova. E ele nos prova tanto no sentido espiritual, material, né, físico, seja lá em áreas que for, Deus nos prova. Ele traz provação, e isso passou nessa provação que Jó ele ia passar, sobre esse determínio, sobre essa autorização que Deus deu, e Satanás tira tudo realmente de Jó. Tira tudo, é aquele homem que era riquíssimo. Mas interessante que, como fala de bens, do Satanás ele não tirou ali, quando Deus permitiu, apenas os bens materiais. Quando nós vamos ver na estrutura bíblica, teve algo além. Nós vamos observar que os filhos de Jó foi ali no meio desses bens também. Eles foram levados ali, no meio dos bens, ou seja, que o maior bem, então, talvez, de um homem, de um casal, ali sejam os filhos, eles entram no meio, e eles foram levados também. E nós vamos ver que de tudo isso que Jó perdeu, porque um homem ser pobre e ficar rico, eu imagino que deve ser uma experiência muito boa, né? Uma pessoa sair da pobreza, né? Sair ali de dívida, sair de uma vida difícil para se tornar rico, alguém de posses, né? Alguém ali que tinha poucos recursos, mas que agora tem muitos recursos, muitos trabalhadores ao seu dispor. E então é uma experiência que nós vamos ver que talvez seja boa, né? Para muitos. Mas agora alguém que é o rico, o mais rico, um homem respeitado em todos os sentidos, de repente está na miséria, é uma situação muito complicada, diversa. Mas nós não vamos ver Jó reclamando e falando, ou falando de Deus, ou blasfemando, como Satanás, né, próprio falou que ele faria. Nós vamos ver que é um homem que reconhece a soberania de Deus e que ali ele fala algo muito interessante. Deus deu, Deus tomou. Louvado seja Deus. Ou seja, Jó entendia, até então, que tudo estava no controle de Deus e que mesmo que os seus bens, os seus filhos, né, que estavam ali, se não estavam mais com seus filhos, eles tinham morrido por aquele fogo do céu que caiu, que nós vamos entender que sejam relâmpagos, né, que caíram ali, que deu aquela grande tempestade ali, e eles vieram a falecer, e os bens que foram saqueados de Jó, e agora nessa imensa pobreza do qual ele estava, sem nada, né? E foi algo assim, pelo que a descrição bíblica, foi algo rápido que aconteceu, né? Um homem rico de repente está num sentido miserável, mas entende que Deus está no controle, e fala, Deus deu, Deus tomou, e louvado seja Deus. Louvar a Deus quando tudo vai bem é muito fácil, né? É uma coisa que é natural de nós, né? Louvar a Deus, e às vezes nem reconhecer que aquela benevolência veio de Deus. Às vezes nem isso acontece. Às vezes nós temos, né? Recebemos as benevolências, a bondade de Deus, o socorro de Deus, e nem lembramos, né, de ter uma ação de graças em relação a isso. Mas agora dar graças a Deus em meio às tempestades, em meio às aflições, é só mesmo quando nós estamos cheios da presença do Espírito de Deus. É só com o Espírito Santo o homem é capaz de fazer isso. O homem por si só, na sua natureza pecaminosa, adâmica, ele não faz isso. A atitude dele é reclamar, é blasfemar, é murmurar, como nós vamos ver o povo no deserto fez muito, que foram fulminados ali no deserto exatamente por causa da sua murmuração. Jó, ele entende que tanto uma coisa como o outro veio de Deus. E ele mesmo descreve isso claramente. Deus deu, Deus tomou, e que louvado seja Deus. E essa primeira parte que nós vamos estudar aqui sobre o livro de Jó, na próxima aula nós vamos falar novamente, né, sobre o livro de Jó,
né? Nós vamos estar falando novamente sobre o livro para nós agora adentrarmos e também terminarmos o livro. Então, nessa primeira parte, vamos entender agora sobre, né, a questão histórica, né, a época dos seus acontecimentos, a autoria que incerta, que nós não sabemos, o personagem principal e também essa preliminar para nós entendermos esse livro. Depois nós vamos ver ali na decorrência, né, do sofrimento, vamos dizer assim, Jó, agora um homem pobre, e no próximo aula, não apenas pobre, como adoecido. É um homem doente, pobre, sem recursos até mesmo agora para tratar, para procurar os médicos da sua época. E nós vamos ver que tudo estava ali no controle, no comando de Deus e qual era o propósito de Deus nisso. Deus te abençoe, espero que você ali possa meditar, ler na Bíblia Sagrada e que o Espírito Santo te dê iluminação para que você venha compreender melhor, né, a palavra de Deus para melhor servirmos. Deus te abençoe.